Capítulo 11. O galeão que singrava o mar naquele dia em direção leste possuía mais história somente em seu nome do que algumas gerações inteiras de famílias. Com seus 3 longos mastros sustentando uma meia nau de 48 metros, ao longo de sua existência o Jolly Roger já havia sido base de diversos capitães piratas que disputavam entre si o título de pior dos mares. Dentre eles, 3 se destacavam. O primeiro era James Gancho. Implacável, obcecado, sanguinário. A verdade é que Gancho não tinha sido o primeiro capitão de um navio pirata a se tornar uma lenda, mas talvez tivesse sido o que despertou mais histórias sobre os feitos que cometera, os que acharam que ele havia cometido, e os que ninguém imaginou que ele havia sido capaz de cometer. Saqueador e comerciante de escravos, fez fortuna ao transformar o tráfico de pó de fadas de um negócio de submundo em um negócio intercontinental, e terminou com a mão comida por um crocodilo e o corpo pulverizado em um ritual de bruxaria incompleto. O segundo era Jamil Coração de Crocodilo. Filho bastardo de um James Gancho já vencido pelo tempo e pelo câncer, o jovem trouxe, aos 19 anos, vitalidade aos negócios violentos da família ao abrir o peito do velho crocodilo poroso que arrancara a mão de seu pai, e emergir com o coração do bicho. Mais estrategista do que Gancho, Jamil fez alianças com bruxas vingativas, manipulou a coroa real e até mesmo enlouqueceu o maior dos reis. Terminou aleijado, sem uma perna, e enxergando com apenas um dos olhos. O terceiro e atual capitão ainda estava construindo sua fama, mas suas histórias já ganhavam uma originalidade que o destacava dentre os demais. Antigo marujo de Jamil, e também de Gancho, o atual capitão do Jolly Rogers era dono de uma fama que misturava realidade, fantasia e misticismo. Mais racional do que os outros, mesmo seu nome trazia o peso de uma reputação construída com essas bases. Sanail Galford, o sobrenatural. Sanail Galford, o Simbar. É difícil dizer como sua história terminará. Bandeira de Albion no mastro a nordeste. Gritou Twist, um dos jovens piratas do galeão, com um dos olhos em uma luneta no alto do Mezena, o mastro traseiro. O grito ecoou pelo navio com a importância de um sino de emergência. Cada pirata correu para o seu posto, de acordo com sua função em meio à tripulação de mais de 200 de pessoas. Havia ali os marinheiros que controlavam cabos, cordas e âncora no cabrestante. Havia os trios que se revezavam ao longo de 30 canhões espalhados pelo convés. Havia os homens gancho que conectavam o galeão com o navio a ser saqueado. E havia os batedores, prestes a iniciar a invasão com espadas nas mãos e facas nos dentes. Apesar de parecerem agentes do caos a um observador de longe, aqueles que vivessem sua realidade marginal de perto, porém, acabariam por perceber que na verdade existia uma organização deveras impressionante por parte daqueles homens do mar, ao menos quando se tratava de invadir, dominar e matar. Um dos piratas no convés correu até o aposento localizado no fundo e bateu 3 vezes na porta com ritmos diferentes. 2 vezes mais rápido. Uma mais lenta. Sem demora, a porta se abriu. Do fundo do galeão, da cabine do capitão, saiu Sanail. Os anos e a vida no mar o haviam deixado com uma aparência 10 anos mais velha e um corpo mais forte e castigado. O rosto continuava com poucos pelos, mas exibia machucados, cortes, hematomas em processo de cura. Em vez do sobretudo, vestia uma camiseta branca com manchas de sangue que não eram dele. Cordões de ouro ao redor do pescoço, anéis de rubis ou com caveiras esculpidas em alguns dos dedos das mãos calejadas. Uma calça de lã apertada presa com um cinto grande de couro se conectava a um coturno de detalhes dourados. Quando a luz do sol se refletia na pele negra, ela não refletia a imagem do marujo que um dia sofreu humilhações naquele convés. Ela refletia a imagem de tudo o que todos aqueles marujos que eram humilhados naquele convés gostariam de se tornar. Não sabia que cavaleiros conseguiam navegar, e disse um velho de barba e cabelos longos grisalhos, ao notar a chegada do líder pirata enquanto virava uma garrafa com uma mistura de rum, ácido sulfúrico, querosene, acetona, corante vermelho número 2 e pepperoni. Eles não conseguem, e comentou Sanail Galford. Por isso seus navios afundam. O velho achou graça. Seu nome era Jim Hawkins, o único homem a decifrar o local do grande tesouro do lendário pirata J. Flint. Tempos atrás, ele havia sido uma lenda entre os homens do mar, e gostaria de ter morrido assim, mas Sanail Galford decidiu resgatá-lo de uma prisão em forma de calabouço e não lhe sobrou muita opção que não a de tentar ao menos manter sua reputação lendária antes do fim. Em retorno, Jim Hawkins tentou traí-lo e se unir a Jamil Coração de Crocodilo, mas Sanail não apenas enganou os dois, como lhe arrancou uma das mãos com um machado e o batizou Jim, o Maneta. Nada em comum, e disse uma voz recém-chegada. Eles não são os únicos em alto mar a não terem noção de suas reais limitações. A voz vinha acompanhada de ódio. Mancando graças a uma perna de pau que fazia um baque surdo toda vez que batia no chão do convés, Jamil, o manco, se aproximou.
Os cabelos pretos, longos e desgrenhados lhe desciam pelas costas do corpo esguio, usando uma calça de couro e blusa de lã com uma parte do peito aberta. No rosto esticado e cheio de feridas apresentava uma barba escura vasta e que se estendia para todas as direções, além do olho de vidro que lhe tornava assombroso. Sabe o que fazemos com pessoas sem reais noções de suas limitações? Perguntou Sanail. Nós lhes damos uma lição. E seguimos torcendo para que essa lição não se volte contra nós, e acrescentou Jamil. Ou que as teorias sobre elas não nos entediem, e disse Din. Sanail e Jamil olharam para ele como se fossem um casal vendo uma discussão pessoal interrompida por uma terceira pessoa. Por mais entediantes que possam ser essas discussões, ainda assim é bom que existam, e disse Sanail. Pensar sobre elas pode ser a diferença para se manter algumas partes do corpo. Jamil, o manco, e Din, o maneta, se calaram. Como eles gostariam de matar aquele pirata? As crianças já estão discutindo a essa hora? Perguntou uma voz feminina ao fundo, a última a se juntar àquela reunião. Anos já haviam se passado, mas, toda vez que Liriel Gabianiani surgia, o navio se tornava diferente. Saindo da mesma cabine do capitão de onde viera Sanail, ela andava com graça quase felina. Cabelos ruivos sempre curtos, sardas na face de pele branca, mas, ainda assim, um pouco mais bronzeada na medida em que o sol castigava aquele navio. Vestia uma calça preta justa com um cinturão na parte de cima, e uma bota tão alta na parte de baixo que lhe subia até os joelhos na forma de um grande funil. Um lenço branco se amarrava em sua cintura, descendo o excesso pela lateral. No tronco, um espartilho de cor rubra, deixando de fora os braços, uma parte dos seios e o pescoço. De resto, um colar de ostras, tiras de couro ao redor dos bíceps, luvas que lhe subiam pelo antebraço e brincos de pérolas. Um dia Sanail Galford admitiu que precisava dela, que ele iria trilhar caminhos sombrios e que Liriel era a pessoa que iria manter a sua humanidade. A função pareceu se sobrepor a apenas ele e se estender a todo o Jolly Rogers. Para uma tripulação formada principalmente por jovens adolescentes, Liriel Gabianiani era o mais próximo de um ponto de luz e calor em um mundo trevoso e frio. Apenas um bom momento entre amigos, e disse Sanail a ela. Sim, estávamos comentando o quanto nossa amizade é tão preciosa que daríamos um dos olhos, uma das mãos ou mesmo uma das pernas por ela, e disse Din. Liriel riu. Você não muda, não é mesmo, velho Din? Perguntou ela. É o preço dos perfeitos, e disse Din, bebendo mais um pouco da bebida híbrida. Somos tão preciosos que os invejosos querem nos desfigurar. É o ciclo da vida, já afirmou Sanail, se aproximando de Liriel. Os invejosos desfiguram os perfeitos. E depois passam a ser invejados. Em um movimento tão abrupto quanto provocativo, Sanail Galford passou a mão ao redor da cintura de Liriel Gabianiani e trouxe o corpo dela junto do seu, fazendo as línguas se encontrarem em um beijo que parou o navio ao redor. Observando a cena, Din Hawkins suspirava como se dando por vencido, Jamil apertava os dentes, pulsando as veias visíveis no rosto, e os capitães de areia, e bem, eles apenas confirmavam nas expressões que Sanail Galford era tudo o que queriam se tornar. Uau, e disse Liriel quando ele se afastou dela. Eu não estava esperando tudo isso pela manhã. Enquanto caminhava na direção do último mastro, Sanail comentou, é preciso fazer jus quando se quer ser invejado. Liriel tapou o rosto. E o que você pretende fazer em relação aos seus amigos de Albion? Perguntou ela. Vamos descobrir. Na base do Mezena, Sanail agarrou o mecanismo com a ponta de um gancho, preso a um sistema de cordas. O sinal foi dado e, do alto, o pirata da luneta liberou um peso de ferro também conectado ao mecanismo de cordas, que desceu com violência, erguendo o gancho junto com Sanail em violenta velocidade para cima. Ao chegar no topo, o pirata apenas saltou para a estrutura na ponta do mastro como se os seres humanos tivessem nascido para fazer coisas assim. Deixa eu ver, ordenou Sanail, tomando a luneta do subalterno. Corveta. Dá para contar 3 canhões desse ângulo, se eles tiverem realmente coragem de usar pólvora negra. Por alto deve ter uma média de 70 pessoas, ocupadas demais até hoje procurando espadas no fundo do mar e vale a pena o risco, pai? Apesar do tempo, o termo ainda fazia Sanail sorrir. Aquele marujo era um de seus capitães de areia, meninos órfãos como ele havia sido um dia, que tomou para sua tripulação e responsabilidade, espalhando entre eles o senso de família que nunca tiveram. Moleques que iniciaram naquele navio como crianças e hoje se apresentavam como adolescentes quase adultos. Como andam suas facas? Nada que não fure, mas um pouco enferrujadas, respondeu Twist. Sanail sorriu com a resposta, abaixando a luneta. Então vale a pena. O seu capitão de areia sorriu, anunciando ao navio em berros que quicavam nas ondas do mar preparar invasão. O capitão ordenou preparar invasão.
Marujos movimentaram as vergas dos mastros, aproveitando a força dos ventos daquele dia e direcionando as velas na direção do navio a ser atacado. Do alto do mastro do galeão, observando sua tripulação se colocar em prontidão para um ataque ordenado por ele próprio, Sanail Galford continuou a sorrir. Capítulo 12. Você se incomodaria se eu roubasse João por alguns minutos, Sra. Hanson? A pergunta partia de Rinaldo Grimaldi para Ariane Narin. Ela adorou aquela forma de tratamento. Olha aqui, Sr. Grimaldi, o senhor pode ser capitão da Guarda Real agora e tudo mais, mas eu estou de olho no senhor, tá bom? Rinaldo travou em um sorriso de choque. Aquela menina era a única em toda Andriane que se atreveria a falar com alguém em sua posição daquela forma, e fazê-lo achar graça em vez de se sentir ofendido. Ariane e lamentou João, querendo se esconder embaixo da poltrona. Nem vem, vocês dois. Eu não me esqueci daquela sua lady assanhada dando em cima do meu homem, não, tá bom? Rinaldo ainda era sorriso em vez de ficar ofendido. Quando João Hanson era seu escudeiro, para testar a lealdade de seu pupilo ao código de cavaleiro, ele havia pedido que sua noiva prometida, Lady Almirena Gofredo, lhe colocasse à prova, com tentação. No fim, João Hanson passou no teste e foi consagrado cavaleiro diante de sua família, amigos e do general e magistrado Lord Wilfred de Vanoé. Foi um teste, Ariane. Não me envergonhe na frente de Lord Grimaldi. Ah, agora o senhor está envergonhado, é? Ressaltou Ariane. Quando eu te peguei só de toalhinha com a Lady saindo do seu celeiro, eu não vi vergonha nenhuma não. Rinaldo franziu a expressão e olhou sério para João. Que história é essa, Hanson? João engasgou, e gaguejou algumas palavras incompreensíveis. O rosto corou. As mãos começaram a suar e a palpitação cardíaca se intensificou, diante dos olhares fixos nele. Então os olhares relaxaram e começaram a rir da cara dele. É piada, seu cabeça oca. Disse Ariane. Para alguém que já viveu tanta coisa, você é bem fácil de enganar. Ariane e Rinaldo bateram uma palma na outra, como se fossem amigos de infância, não o capitão de uma guarda real e a senhora de um cavaleiro. Ariane em seguida se levantou e disse, eu vou deixar vocês a sós um pouco para conversar em coisas de garotos. Ela começou a andar pelo vagão, até que olhou para trás e apontou para Rinaldo, demais, ó. Estou de olho, hein? Ela saiu. Rinaldo continuava a sorrir. João continuava a corar. Ela é uma garota única, você sabe disso, não? Comentou o capitão. Senhor, por favor, me desculpe se sentiu ofendido com qualquer relaxe, Hanson. Sua lady tem razão, para alguém com a sua experiência, você é bem inocente às vezes. João suspirou, permitindo-se relaxar, e enxugando as mãos. O senhor tem toda a razão, senhor, e disse ele. É exatamente sobre experiência que quero falar contigo. João não escondeu a surpresa. Senhor. Você completou 5 anos no exercício de sua função de cavaleiro. Como dita o código, você agora tem direito a um escudeiro. João chegou a projetar o corpo para trás em reflexo. É mesmo? Perguntou mais para si que para o antigo mentor. O tempo passa rápido. Você diz isso para mim? Meu herdeiro vai completar 3 anos. Assombroso, e voltou a comentar para si João. Quando me tornei seu protegido, Lady Almirena ainda estava para se tornar sua esposa. Quando você se tornou meu protegido, não existiam trens. João apertou os lábios e balançou a cabeça, dando-se por vencido. Senhor, posso fazer uma pergunta? Diga, permitiu Rinaldo. Como é ser pai? Rinaldo deteve-se por um momento, admirado pela pergunta. Como é? Sabe, é difícil te explicar a princípio. É um misto de sensações estranhas. Você olha aquela coisa pequenina, se mexendo, com os seus traços, ou, até com um pouco mais de sorte, com os traços da sua esposa, e você sabe que a sua vida mudou a partir dali. Mudou em que sentido? Antes, você vive para você. Mas, a partir do momento em que você vira pai, passa a viver para outra pessoa, entende? Não tem como explicar sem passar pela experiência, mas você simplesmente sabe que a partir daquele momento a sua existência passa a ter um novo propósito. Se eu tivesse de resumir a paternidade em uma palavra, eu diria, preocupação. O que posso te dizer da minha experiência é que é isso que a sua vida passa a ser. Você fica preocupado se o seu pequeno está com fome, se está com febre, você checa de tempos em tempos se ele está respirando. Mas toda essa cautela tem um motivo forte por detrás. Ela é um reflexo de um tipo de conexão tão forte que te faz ter medo o tempo inteiro apenas da possibilidade de perdê-la, entende? João balançou a cabeça, desfocando o olhar. Ele compreendia.
Um sentimento estampado nos rostos sulcados de Igor e Erika Hanson, repletos de olheiras e olhos vermelhos de pranto, ao reencontrar seus filhos desaparecidos por dias em meio à arapuca de uma bruxa canibal. Mas, se você já está pensando nisso, vai ter a oportunidade de treinar um pouco do que viria a ser quase uma responsabilidade paternal, Hanson já anunciou Rinaldo. Como assim, senhor? Perguntou João, retornando a atenção à conversa. Quando retornarmos a Andriane, eu não quero que você apenas escolha seu escudeiro. Eu quero que organize o processo de seleção dos escudeiros desse ano. Você se acha apto para isso? Eu não sei o que dizer, senhor. Isso é um não. Não, não. Disse João, novamente embaraçado. Você quis dizer não duas vezes, eu entendi, e disse Rinaldo, se levantando. É uma pena, eu realmente esperava contar com você e não, senhor. Quero dizer, sim, senhor. O que eu quis dizer é que, e relaxe, Hanson. Eu entendi, e disse Rinaldo, virando-se no meio do vagão em sorriso, como Ariane também havia feito. Mais vivência, menos inocência, lembra? João suspirou, ainda querendo se esconder embaixo da poltrona. Capítulo 13. Uma esfera de ferro viajando a 250 metros por segundo explodiu um dos mastros do navio atacado, e aquele foi apenas mais um som de destruição em meio ao pandemônio. Ganchos na ponta de cordas acoplavam o galeão pirata ao corveta escolhido como alvo de ataque, em enganchamentos simultâneos que tomavam da popa à proa. A tripulação invasora se movia como bichos do mar, saltando de um navio para o outro não apenas dotados de uma naturalidade espantosa, mas também de uma selvageria que tornava a ação ainda mais impactante do que já seria. No corveta de Albion, marinheiros sacaram espadas médias, machados e escudos. Do outro lado, os marujos e os capitães de areia de Sanail Galford atacaram com sabres, machados e facas de arremessos. O que se via na sequência era um festival de lâminas se cruzando, enquanto o som dos metais colidindo se tornava o som do mar. O mastro detonado tombou em meio ao convés, danificando a madeira, destruindo uma parte da murada e esmagando meia dúzia de pessoas. Um dos piratas de Sanail esfaqueou pelas costas um dos marujos com um escudo, mas escorregou no sangue do ferido, tombando e sendo morto em seguida. Um capitão de areia de 14 anos recebeu um chute no peito e caiu no meio do digladio de 8 pessoas. Sem pensar duas vezes, ele esfaqueou os pés e cortou tendões dos tornozelos que reconheceu como de inimigo, antes de ser pisoteado. Um marinheiro de Albion perfurou o abdômen de um pirata adulto, mas o corte foi tão profundo que ele não conseguiu retirar a espada do corpo inimigo antes que tombasse com ela. Como consequência, ele não teve o que fazer quando um pirata de 16 anos atirou uma faca entre seus olhos. Esse mesmo pirata acertou mais 2 da tripulação inimiga, antes que uma flecha lhe perfurasse a garganta e o fizesse cair em pleno mar. Localizado no alto de um dos mastros ainda de pé, 2 arqueiros causavam estrago considerável na tripulação pirata que invadia seu navio. Um deles chegou a conseguir um bom tiro com uma curva impressionante diretamente em um dos piratas que operavam os canhões, atingindo-o no ombro. Um segundo tiro iria matar o companheiro que tomou o lugar do canhoneiro, mas Liriel Gabianiani moveu a flecha para longe. Liriel, inclusive, tinha um papel à parte. Desde que fora submetida ao treinamento intensivo e psicológico que Sanail a colocará para dominar suas habilidades, ela havia aprendido, se não a suprimir por completo, ao menos a dominar seu maior inimigo, o choque diante de violência. Ela ainda não era capaz de matar, talvez nunca fosse. Mas, se ainda não totalmente capaz de agir, ao menos em situações extremas ela passou a ser capaz de reagir. Realizando um papel defensor importante, Liriel Gabianiani não apenas refletia flechas e balas de canhão, como arremessava ao mar soldados que tentavam passar do navio atacado para o Jolly Rogers. 2 outros integrantes também jamais abandonavam o Jolly Rogers nesse tipo de ataque, ambos pela deficiência. Jim, o maneta, se ocupava em ditar ordens aos canhoneiros, enquanto Jamil, o manco, se ocupava de ditar ordens aos piratas que ficavam para defender o navio. Ainda que sem um dos olhos e com um pedaço de madeira para lhe servir como pedaço de perna faltante, com um sabre nas mãos Jamil era um matador mais temido do que muitos cavaleiros sem armaduras. Por fim, restava o líder. Por mais acostumado que toda a tripulação do Jolly Rogers estivesse com abordagens invasivas como aquela, ninguém se movimentava de um navio a outro como Sanail Galford. Vê-lo correr pelas cordas e saltar pelas velas era de fato quase uma experiência sobrenatural. Naquele dia, ele inicialmente correu pelo castelo de proa, de onde um dos ganchos havia partido, e se esgueirou por uma das cordas apenas andando pela linha formada. A questão é que muito de suas novas habilidades se deviam a Liriel Gabianiani. Assim como ele a havia ajudado a potencializar seus talentos, ela havia feito o mesmo com ele. Sanail era um ladino, acostumado a agir nas sombras, desaparecer, se movimentar de maneira suave. Liriel,
porém, era uma acrobata. Filha única de um dono de circo traído e levado à falência por nobres corruptos, Liriel cresceu aprendendo a saltar em trapézios, andar em cordas bombas e dar saltos mortais em círculos de fogo. Tudo o que Sanail Galford precisava aprender. Saltando como um bicho pela enxárcia do navio de Albion e os degraus roliços feitos de corda que sustentam os mastros, e em pouco tempo ele teve acesso às vergas de onde os arqueiros matavam seus homens. Uma de suas facas rodopiou no ar e o corpo de um dos arqueiros tombou no convés. Sanail puxou mais duas do casaco. O arqueiro ainda vivo tentou armar um tiro, mas o nervosismo do líder pirata avançando sobre si fez com que os dedos escorregassem e a flecha fosse atirada para cima, de uma maneira até um tanto ridícula. Sem opção, o atirador puxou uma espada média e tentou golpear por 2, 3 vezes. 2 golpes acertaram o vazio, o terceiro bateu em 2 lâminas. Uma delas escorregou, abaixando a arma, a outra correu por outro ângulo, arrancando 2 dedos dele. Sanail girou as 2 lâminas, prestes a matá-lo, mas, antes disso, perguntou, morte ou rendição? Com o rosto em choque e repleto de vermelhidão, 2 dedos sangrando e um navio tomado, do alto do mastro o arqueiro começou a gritar, rendição. Rendição. Albion, rendição. O grito se espalhou por um navio já tomado pela derrota. Como resultado, marinheiros ainda vivos jogaram suas armas no chão e ergueram os braços. Alguns poucos ainda se recusaram a atender ao chamado e tentaram morrer como heróis, mas apenas morreram, e nem mesmo nessa história serão lembrados. Como costumava acontecer, em seguida ao triunfo, o grito de êxtase dos piratas ecoou pelas ondas. Aquela era a primeira parte do ritual de vitória. A segunda consistia em aquela tripulação se virar para o corsário que as liderava e gritar como fanáticos o nome de Sinbad. 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 Do alto do maestro ainda de pé, diante do arqueiro que anunciará a rendição, Sanail Galford abria os braços para receber aqueles gritos como um alimento. Observando a cena do Jolly Rogers, Liriel Gabianiani sorria. Jim, o maneta, dava de ombros. Jamil, o manco, cuspia no chão. Capítulo 14. O rei Anísio Branford e sua rainha Branca Coração de Neve estavam destacados em uma cabine do tamanho de um quarto, localizada ao fundo do primeiro trem de Arzalum. Guardas reais bloqueavam a entrada, isolando-os dos demais passageiros. Do lado de dentro se encontrava luxo na forma de poltronas acolchoadas, almofadas de penas de aves, garrafas de bebidas, frutas em bandejas de prata. O custo daquele luxo, que também estava ali, era a eterna preocupação que cerca a vida de todos os reis. Os preparativos devem estar adiantados, comentou Branca. A rainha falava sobre a cerimônia que aconteceria em pouco tempo no Grande Paço, e novamente traria outros reis a Arzalum. Como no dia de posse de Anísio, como no dia da vitória de Axel no Punho de Ferro. O motivo não poderia ser mais justo, da comemoração de 5 anos da vitória de Arzalum sobre a Batalha da Terra e do Céu. A batalha em que Anísio Branford liderou humanos e venceu o exército de Minotaurus em terra, e Axel Branford liderou elfas amazonas e venceu o exército de Brobdingnag nos céus. A batalha que uniu homens e elfos contra homens e gigantes. A batalha que finalizou a Primeira Guerra Mundial de Nova Etir. É você que entende me dizer, e acrescentou Anísio. Hoje em dia você comanda aquele passo mais do que eu. Ela sorriu com o comentário. E não negou. 5 anos que passaram rápido, não é? Perguntou o soberano. Você acha? Pareceu uma eternidade para mim, mas ainda se pensarmos em tudo o que aconteceu depois da guerra. Era verdade. Muito se tirou daquela batalha. A capitã Bradamante se tornou a primeira mulher a se consagrar major, Ruggiero se consagrou capitão dos Cavaleiros de Elsin, capitão Lemuel Gulliver se reintegrou à marinha de Arzalum, Sabino von Fígaro se aposentou, João Hanson se sagrou cavaleiro, Peter Pendragon voltou a voar. Gnomos construíram colmeias de Etherpunk. O primeiro trem de Arzalum partiu. Isso tudo é parte do que você sabe sobre aquele período e continua a ser contado nas ruas, nas escolas e nos livros. Mas o que você provavelmente não sabe, ou, se sabe não tem certeza, foi o que aconteceu nos anos seguintes com o inimigo subjugado de Arzalum, o autoproclamado imperador Victon Ferrabras. Após sua derrota e de seus aliados, Ferrabras foi submetido a um julgamento militar diante de uma bancada formada de reis vencedores, comandado por Robert de Locksley. Eu não vou mentir para você, um pouco menos da metade do júri votou pela pena de morte naquele dia. Arzalum não. Apenas essa decisão já demonstrava a diferença entre Anísio e Primo Branford. O rei Primo teria preferido Ferrabras morto. O rei Anísio o preferia vivo. O raciocínio era direto, e diante do júri formado de aliados, Anísio Branford defendeu que Ferrabras morto se tornaria um mártir que o próximo líder de Minotaurus utilizaria como razão para uma nova guerra.
Sua figura histórica seria aumentada, novas estátuas seriam erguidas e todos os presentes ali seriam descritos como tiranos que esmagaram um orgulho nacional que os minotaurinos precisariam resgatar. Já um Victor Ferrabras em prisão perpétua seria apenas um líder derrotado. Seria apenas a lembrança de um fracasso. Um autoproclamado imperador sem nada mais a proclamar. O raciocínio convenceu o júri, e, ao final da votação, esse foi o veredito de Victor Ferrabras, e a prisão perpétua a ser servida nas terras de Stalia até sua morte. Aos reinos que se aliaram a Minotaurus durante a guerra, como Rock, liderado pelo rei Feravoer, Uruk, liderado pelo rei Gilgame, e Brobdingnag, liderado pelo rei Blunderbore, foi baixado um embargo, proibindo os reinos aliados a exportar, importar ou participar de outras atividades econômicas e militares com os derrotados até que eles aceitassem as condições propostas pelo comitê formado e aceitassem o rei Anísio Branford como o rei dos reis. Esse isolamento econômico e social levou ainda mais pobreza a reinos já devastados pela guerra, e o ódio por Arsalum e por seus reinos aliados aumentou. Sem recursos, mas ainda se recusando a acatar os tratados propostos, os reinos isolados passaram a fazer negócio apenas entre si, reduzindo a qualidade de todos os seus setores. O que isso quer dizer é que passou a ser comum você andar por ruelas repletas de humanoides sem casa, maltrapilhos, ditando suas próprias leis paralelas com gangues de rua e matando uns aos outros por comida. E isso sem contar o aumento do tráfico de pó de fadas, que explodiu a níveis jamais atingidos antes. Afinal, quando a realidade era dura ao ponto de se tornar surreal, a maioria preferia se transportar para mundos imaginários. O isolamento comercial também aproximou os derrotados dos reinos esquecidos, localizados a noroeste do continente do ocaso, e formados por tribos, vilas e aldeias que falavam seus próprios idiomas, nutriam sua própria cultura e liderança, e não eram nem unidas, nem grandes ou desenvolvidas o suficiente para serem consideradas um reino próprio. Na verdade, para a maioria do mundo considerado civilizado, os reinos esquecidos eram considerados selvagens. Terras compostas principalmente por densa floresta, e humanoides e animais indomáveis, exóticos demais para dominar sua curiosidade e preocupação. Quando alguém decidia visitar seu território, normalmente o fazia com o intuito de caça selvagem, catequização de religiões semidivinas ou a busca por mais informação sobre o reino mais isolado de Nova Eter. O reino desconhecido, que gerava no resto do continente uma eterna curiosidade mórbida. O reino de Oz. O reino utilizado como exemplo de tudo o que os outros reinos não queriam se tornar. O reino sombrio comandado pelo mago Linchoskar Zoroaster, a quem quase ninguém sabia a origem. O único reino a se isolar por completo da Primeira Guerra Mundial de Nova Eter. Existe algo que lhe preocupe em específico nesse encontro? Perguntou Branca. Desde o julgamento de Ferrabras você não revê seus tios. Meus tios em si não me preocupam. Mas sempre que reis se encontram, eles dividem suas preocupações. Isso é o que me preocupa. Ao menos Thalia está sendo comandada por um primeiro-ministro de confiança em seu parlamento. Apenas porque lhes roubei sua rainha. Sua melhor ação como rei. Ele tocou o rosto pálido dela e a puxou para junto de si. Os olhos dela refletiam memórias de tudo o que ele já havia passado para merecer aquela mulher. O que você acha? Perguntou Anísio. Se ele pudesse me ver como rei no lugar dele, e você acha que, e ele diria que não poderia haver alguém melhor. Que ele não poderia ter treinado você melhor. Não mesmo? Os olhos de Anísio se desfocaram. Axel foi treinado diferente, e também liderou um exército e venceu uma guerra. Axel venceu um torneio, e venceu uma grande batalha. Você venceu uma guerra. Anísio se calou, querendo acreditar no que ela dizia. Será que uma guerra foi o suficiente? Se não for, nós também venceremos outras, já afirmou ela. Anísio ainda queria acreditar no que ela dizia. Mesmo contra bruxas e gigantes? Sim, e disse ela com um fervor que contrastava com a palidez. Seja na terra dos homens. Seja nas terras do nunca. Capítulo 15. Dizem que as histórias e os mitos daquele lugar foram construídos pelas pessoas que nunca pisaram lá. Falam sobre ser uma terra em que nunca chove e nunca se adoece. Falam sobre céus tomados pelo voo de crianças elfos e casas erguidas ao longo de árvores, diante dos portões de Mantaquim. Falam sobre uma civilização de elfas amazonas de pele bronzeada e olhos sem pupila, liderando indígenas moicanos como serviçais. Uma ilha que refletia tonalidades em verde e azul e exalava cheiros de plantas exóticas que só existiam ali. Uma localidade tão extraordinária que permitia acesso apenas aos que acreditavam em sua existência. A terra que para aqueles que lá viviam eram as terras de sempre. Mas para todos os outros eram as terras do nunca. Era o período mais frio no ano naquele lugar, mas mesmo períodos de frio naquelas terras seriam considerados períodos de calor para outras culturas.
A temperatura variava ao redor da casa dos 20 graus, mas o vento que vinha do mar sempre parecia nadar de braços dados com uma brisa mais gélida do que de costume. As colmeias dormitórios ainda abrigavam o povo moicano, elfas amazonas ainda guiavam tigreses e crianças elfos ainda exerciam a função de médicos e curandeiros, enxergando os feridos além dos corpos físicos. Mas o nunca estava diferente. Porque alguns de seus elfos cresceram. E um deles passou a voar. O fenômeno havia acontecido durante a Primeira Guerra Mundial de Nova Eter, na batalha contra Brobdingnag, 5 anos atrás. Uma batalha em que 1.500 fadas montando dragonesas invadiram o reino gigante ao lado de 6 elfos animalescos crescidos. Para o mundo, o motivo daquela batalha se concentrava na criança humana tomada refém pelo rei Blunderbore, e considerada por muitos a reencarnação do Salvador Merlin. Para Peter Pendragon, porém, sua motivação mirava um objetivo extremamente particular de recuperar o corpo de sua antiga amada Wendy Darling, embalsamado como um troféu pelo exército gigante. Em pleno Palácio Ímpico, em um ato final antes de assumir derrota, o rei Blunderbore arremessou o corpo em direção ao abismo abaixo diante do rei Peter, para que, ao menos ali, ele experimentasse um último sabor de vitória sobre o elfo-rei. O que se viu, porém, foi magia. Tomado pelo desespero, Peter Pendragon correu e arremessou a si próprio em um salto de fé na direção do corpo em queda, e de suas costas se rasgaram asas de dragões retraídas que lhe permitiram se reconectar com a pureza que apenas as crianças elfas tinham. E assim Peter Pendragon voou mais uma vez. Ao lado de elfos e fadas amazonas naquele dia batalhava um humano, porém, e seu nome era Axel Branford. Segundo príncipe de Arzalum. Campeão do mundo de pugilismo. Noivo prometido de Livite, princesa do Nunca. Assumindo um compromisso traçado pelos pais há tempos, Axel trocou Arzalum pelo Nunca e se casou com Livite, garantindo no ato a aliança do povo élfico e o cumprimento da palavra de sua família. Em troca, apenas a renúncia do grande amor de sua vida. Renegar Maria Hanson, porém, não foi a única dor com a qual Axel teve de conviver ao longo daqueles anos. Todas as noites ao se deitar, outras marcas se espalhavam pelos pensamentos, maculando suas tentativas de sono. Primo Branford sendo morto por Babal, em um ataque articulado por Jamil Coração de Crocodilo enquanto ele não estava em Andriane. Terra Branford morta para sacrificar sua própria existência. Um sacrifício para que ele continuasse vivo. Anísio Branford transformado em um grotesco homem com pele leprosa anfíbia, amaldiçoado por Bruja. Um Anísio que havia saído de Andriane após Axel lhe dizer que gostaria que ele morresse. Monvarcon, seu antigo guarda-costas Troll-Muralha, provavelmente seu melhor amigo, morto nas mãos de um mestre anão. Maria Hanson nos braços de outros homens. O que restava da junção de todas essas memórias era um ser humano furioso. Um homem mais velho, mais carrancudo, cuja imagem física lembrava bastante a de Primo Branford quando iniciou sua caçada de bruxas aos 25 anos. Você já imaginou, Axel, se cada pessoa que sofre uma perda, se cada ser humano neste planeta que passa por uma provação que considera injusta aos seus olhos resolvesse canalizar ódio na direção de algo ou de alguém? O cabelo estava maior, como nunca antes, lhe batendo no peitoral. A barba clara lhe tomava ao rosto e, se nunca chegava a ser tão grossa quanto a de Anísio, ainda assim era suficiente para lhe fazer parecer anos mais velho. Cortes, cicatrizes, hematomas e suturas se espalhavam pelo tronco ainda mais definido e repleto de pelos, um detalhe impensável em sua época de pugilista, e a pele castigada pelo sol. O que sobraria do mundo? O que mais diferenciava aquele Axel Branford do príncipe que Arzalum havia conhecido era a redução do sorriso, a alegria e a humanidade que ele trazia na presença da plebe, como se fosse um dos seus. Um príncipe que sempre celebrara a vida e, naquele momento, pensava apenas em como ainda era fraco para tirar a vida de um mestre anão em uma batalha que ele havia prometido vencer. Quando você estiver pronto, eu estarei esperando. Nem tudo, porém, naquele Axel era amargura. De sua época áurea representando Arzalum no punho de ferro diante de sua nação e de todos os reis restava o aprendizado mais impactante, que modificara sua forma de enxergar o mundo. Ao contrário do que a maioria das pessoas poderia pensar, a luta mais importante de Axel Branford naquele torneio não havia sido a final contra Radamisto, pondo à prova a rivalidade de Arzalum e Minotaurus. A sua luta mais importante havia sido na semifinal, contra Ruggiero, o estrangeiro de olhos rasgados, que havia viajado do Oriente para levar algo que o Ocidente jamais havia visto. Aquilo é arte marcial? Em uma luta que apenas ele e Ruggiero sabiam que o príncipe na verdade havia perdido, Axel aprendeu a associação entre luta marcial e caminho espiritual. Entre corpo, mente, equilíbrio e formação moral. Tudo ser. Uma filosofia que ultrapassava a ciência bélica e se ancorava em uma elevação humana. Artista marcial compreender que ter dentro de si uma energia maior. A descoberta tomou ares de obsessão.
Durante 5 anos naquela ilha, Axel dedicou todos os seus dias a buscar expandir conhecimentos dos quais ele havia tido apenas uma fração de sua potência. Éter. Os primeiros meses lhe ajudaram a manter a forma, a melhorar a respiração, a compreender o próprio corpo. Mas ainda era pouco. Quando praticava, limpava seus pensamentos. Quando se afastava da prática, os pensamentos que ficaram para trás retornavam agressivos, incomodados pelo esquecimento. Foi Livite quem o salvou de sua própria prisão. Oriunda de uma sociedade de elfas amazonas que sabiam trabalhar com vibrações energéticas, Livite estava mais avançada de onde Axel queria chegar do que ele próprio. Sua principal contribuição foi fazê-lo entender que tudo o que ele buscava estava descaradamente ao redor de si mesmo. O príncipe de Arzalum se sentiu estúpido ao compreender aquilo, da mesma maneira como já havia se sentido uma vez diante de uma fada que o colocará à prova. Afinal, tudo o que precisava para encontrar o que estava buscando era o próprio nunca. O pensamento segue a ação. A ação segue a energia. Com os indígenas moicanos ele iniciou um treinamento de força. Ele trabalhou como se fosse um deles, arou a terra, recolheu e carregou frutas, alimentou animais, construiu e reparou casas. Aprendeu com eles a se movimentar nas pranchas puxadas por tigreses, a dançar suas danças culturais, e a entender seu conceito de espiritualidade, buscando a virtude através de normas e regras sociais seguidas com vigor e dedicação. Com os tigreses, ele iniciou seu treinamento de equilíbrio. Axel se lembrava do primeiro impacto ao ver os bichos. Remetendo a panteras com o tamanho de pôneis, os felinos tinham uma pelugem sem excesso, com marcas nascendo ao redor dos olhos e descendo pelo resto do pelo que variavam de animal para animal em cores tão distintas quanto verde e roxo. Aos poucos, os animais se tornaram seus aliados e ele passou a dedicar tempo para rolar com eles pela floresta, disputar corridas, limpar-lhes a pelugem, até mesmo entregar sua mão para ser mordida com a confiança de que não seria destroçada. A confiança se expandiu a ponto de Axel começar a reparar e a copiar os movimentos dos felinos. O jeito de atacar com as garras, o balanço para se esquivar de um avanço, o rosnado de intimidação, até mesmo a expressão de guerra exibindo os caninos. Com as elfas amazonas, ele aprendeu o conceito de vibração energética. Se era possível expandir a própria energia vibratória ao ponto de se conectar a outra, também seria possível expandir ao ponto de suplantar outra? Se era possível se comunicar em um idioma de intenções, seria possível prever a ação de um oponente baseado no mesmo conceito? Os questionamentos o levavam a outros 2 ensinamentos e a outros professores. Com as crianças elfas ele aprendeu a anatomia que existia além do corpo físico. Aprendeu sobre pontos vitais e centros energéticos espalhados pelo corpo humano que se conectavam diretamente a órgãos e mesmo a sentimentos. Pontos que poderiam curar, pontos que poderiam matar. Por fim, havia Tuane. Livite havia lhe ensinado bastante sobre a relação entre elfas amazonas e suas dragonesas, uma relação simbiótica, que ia além de combate. Uma relação bastante parecida com a que ele mantinha com sua águia-dragão. Assim como fizera com os tigreses, Axel passou a observar a forma de Tuane se movimentar. O salto para o voo e o salto de aterrissagem, a maneira como as garras agarravam um alvo, o que ela emitia quando queria anunciar sua presença. Indo além dessa observação, inspirado nos rituais das elfas, Axel passou a meditar e expandir sua conexão com o ser fantástico baseado em uma experiência que tivera em seu primeiro contato com os moicanos daquela terra. Naquela ocasião, ele partia na direção do Nunca montado em Boris e com os olhos vendados, quando alguns indígenas do Nunca cavalgaram de repente próximo a ele e laçaram seu corcel, derrubando montaria e montador. Atacado de surpresa pelos estranhos, o príncipe de Arzalum lutou como pôde em um combate para o qual ele não estava preparado. Foi então que, pela primeira vez, aquilo aconteceu. Tuane surgiu e desceu riscando os céus em vermelho, e as pupilas de Axel se tornaram vermelho sangue. Então ele e Tuane passaram a ser um só. Axel passou não apenas a ter a visão de sua águia-dragão, como também a compreender o mundo pelos olhos dela. Ao contrário dos seres humanos, Tuane não dependia de 5 sentidos para compreender a matéria. Ela ia além, desdobrando-se em meio a um mundo que para ela era dividido entre éter e intenção, com o mundo material espremido no meio disso. Baseado em tal vivência, todos os dias ele praticava o que passou a chamar de amálgama. 2 consciências unidas entre homem e criatura, concreto e fantasia, ambos dispostos a encontrar um meio termo. Pelos olhos da águia-dragão, Axel no início voou pelo nunca. Passou pelas árvores com cidades erguidas ao seu redor, a orla de areia branca, o lago da saudade onde se depositavam as cinzas dos mortos com o intuito de se ver revelado o último pensamento. Quando satisfeito, os voos passaram a se expandir para mais longe. Tuane passou a ser sua forma de ver nova e ter além do nunca. Como uma bola de cristal, como uma visão além do alcance.
Assim ele passou a ver os agricultores na ilha de Vera Cruz, os vaqueiros que cuidavam de uma parte da pecuária de Stali e observou os mineradores da aldeia da mina, nas 7 montanhas, lar do mesmo mestre Anão que ele prometeu matar. Houve um dia, contudo, que ele estendeu os esforços de Tuane além do estresse, deixando-o de cama por dias. O dia em que ele lhe pediu para ver Andriane. As emoções afloraram quando ele relembrou as casas, o porto, a catedral, o anfiteatro. Naquele dia, ele viu Anísio e Branca, viu Bradamante e Ruggiero, e viu até mesmo o professor Sabino e Lord Ivanhoe em pontos diferentes do Grande Passo. Ainda assim, antes de romper a conexão, ele pediu por mais. Ele pediu para ver Maria Hanson. Axel nunca perdeu aquela memória. Ela estava saindo de um de seus turnos na Escola Real do Saber, despedindo-se de alguns alunos. Axel reparou no cabelo dela, com um penteado meio em tiras, e o comprimento um pouco mais curto do que ele lembrava. Um vestido escuro leve e incomum com uma espécie de franja nas pontas, provavelmente trazido de uma cidade fora de Andriane. Uma joia ao redor do pescoço, que não era octagonal que ele havia comprado para ela nas luzes gêmeas, e brincos redondos com pedras ágata que ele nunca havia visto. Aquela sensação de não fazer mais parte da vida dela doeu. Ela parecia mais magra, mas ainda se movia com graça e mantinha o sorriso tímido, que refletia doçura. Axel conseguia se lembrar até mesmo do cheiro dela. Um aroma meio cítrico, como se ela estivesse sempre saindo de um banho. Pulseiras, sandálias. A pulsação dele acelerou e a conexão com Tuane lhe mostrou mais de Maria Hanson. Ele conseguiu sentir emoções que vinham dela, sentimentos que se refletiam através de uma aura multicolorida. Foi ali que ele soube que ela estava bem, e estava em paz. Ainda que longe dele, ainda que sem notícias deles, ainda assim ele soube que Maria Hanson seguia sua vida sem angústia, sem remorsos, sem aflição. Ou sem mais desses sentimentos. Aquilo lhe trouxe uma sensação boa, então ruim, então dúbia. E assim ele teria permanecido, se houvesse cortado a conexão com Tuane ali. Os minutos a mais, porém, lhe revelaram a chegada de um homem. Saltando de uma carruagem, vestido com calça de lã, bota e colete sobre uma blusa de manga longa e cintura marcada. O cabelo loiro amarrado em um rabo de cavalo para trás, evidenciando os olhos verdes e o sorriso debochado, e eram reveladores. Axel sabia quem era aquele homem. Ele era Giacomo Casanova, herdeiro de uma das famílias mais ricas de Arzalum. Maria Hanson sorriu para ele e Axel trincou os dentes. Ela estendeu a mão para Casanova e Axel sentiu o peito arder. Por fim, Casanova tomou e a puxou para junto de si, passou a mão por sua cintura, e a beijou como se o ato fosse comum. Axel sentiu o estômago queimar e as tripas quererem saltar para fora. Como consequência, a conexão foi imediatamente cortada, enquanto ele se mantinha assustado com toda a experiência e informação. As mãos tremiam em espasmos involuntários, a testa suava, os batimentos esmurravam o peito, o ar era rarefeito, e aquele se tornou o primeiro dia de seus pesadelos no nunca. Através desses pesadelos, sua relação com Livite piorou de vez. Inicialmente eles passaram a dormir em quartos separados, até que a princesa do Nunca decidiu que a amargura do príncipe de Arzalum estava lhe deixando doente, e ela precisava se curar em um retiro forçado para a Ilha das Brumas, localizada entre o Nunca e Ofir, onde a própria Livite havia nascido e diziam que vinham as fadas. Esse exílio deixou que Axel ficasse sem vê-la por todo um ano, e, como para castigá-lo, o rei Peter Pendragon obrigou a cumprir até o fim o acordo selado com Primo e Terra Branford. Tudo isso era Axel Branford ao longo de 5 anos no Nunca. Então, de frente ao rei Peter Pendragon em uma arena improvisada com muros rochosos para seus elfos crescidos animalescos, um príncipe frustrado, raivoso e atormentado se posicionou no centro, observou os 5 acorrentados e intimou, e pode soltá-los. Era hora de testar se toda a raiva e treinamento acumulados tinham servido para algum propósito. Capítulo 16. Hoje é mesmo um dia de se fazer história. Faz séculos que não nos víamos, e disse o recém-chegado, sentado ao lado de João Hanson. A voz era do herdeiro dos de Marco, o jovem Juan. Mantinha a aparência saudável e o jeito rouco de falar, como se gostasse de sussurrar, ou achasse que a voz sussurrada transmitisse sensualidade. O que estava bem diferente da aparência que João se lembrava eram os cabelos negros mais longos, além de um bigode e um cavanhaque bem aparados. Após a consagração de João, o encontro dos dois sempre se tornava curioso pela definição que um bardo poderia criar. O encontro do cavaleiro com o cavaleiro. É verdade. Admitiu João. Quando foi a última vez? O baile de Marco, em minha propriedade, e lembrou Juan. Centenas de mulheres, e você, como sempre, acompanhado. João sorriu, recordando-se do evento. A sua vida não é para mim, e admitiu o cavaleiro. Eu vivo uma vida simples, João Hanson. É verdade.
Eu me lembro de você correndo seminu pelo jardim, e se jogando no lago com amigas nuas. Está vendo? Mulheres, vinho, um lago. Eu nem mesmo faço questão de roupas. Eu preciso de pouco para ser feliz. E não é? Disse João em ironia. Que bom ter alguém que pague seu vinho, seus lagos e suas festas. Ao menos não preciso que ninguém me pague minhas mulheres. Elas vêm até mim por si mesmas, porque sabem como serão amadas. Nem todas. Juan de Marco fitou João Hanson por um instante. Ele sabia do que o cavaleiro estava falando. Ah, Maria Hanson, e disse Juan, suspirando o nome. Minha maior frustração. Você sabe que é o rosto dela que eu procuro em cada uma dessas mulheres, não é? Inclusive as que pulam nuas com você em lagos? Todas elas, Hanson. Todas elas. Sinceramente, eu prefiro nem imaginar isso. Sabe, e disse Juan, com peso na voz. Ter sido rejeitado já me foi um peso. Ter sido rejeitado para vê-la escolher Casanova, isso foi uma faca no peito. Entendo. É preciso mais vinhos, mais lagos, e mais mulheres para se esquecer de um trauma como esse. Exatamente. João riu sozinho, lembrando-se de o quanto a vida de duas pessoas da mesma idade podia ser tão diferente. Como eles estão, Hanson? Perguntou Juan. Felizes? Por favor, me diga que não. Os Casanova estão no outro vagão, você mesmo pode ir lá perguntar a eles. Existe um limite para o orgulho de um homem. E no meu caso foi alcançado. João balançou a cabeça. Era difícil dizer quando Juan estava falando sério, ou simplesmente agindo como um personagem de livros antigos de romance. Na verdade, Juan, e não sei, e comentou João, com sinceridade. Eu não pergunto se ela não me disser. Mas o fato de os Casanova estarem aqui, e ela não, pode dizer alguma coisa, certo? Talvez, já admitiu João. Ou talvez ela simplesmente não queira voltar a estar próxima da família real. Juan de Marco suspirou, como se João o estivesse impedindo de sonhar. Você precisa aprender a ser um bom amigo, João Hanson. Definitivamente. Capítulo 17. Como é que é? Aposentadoria? Perguntou Maria Hanson com uma ênfase de surpresa tão intensa que mais parecia que Sabino havia revelado que pretendia dançar nua meia-noite em um pântano para tentar se rejuvenescer. Eles já estavam na terceira caneca de chá. Por acaso você não entendeu nada do que eu lhe expliquei até aqui? Perguntou Sabino. Eu estou trazendo você para assumir o meu lugar. Foi para isso que eu treinei você durante todos esses anos. Mais, e ainda assim, eu não me sinto preparada para o feito. Eu fui um professor tão ruim? Não. Não. Longe disso. O que quero dizer é que, acho que eu nunca vou conseguir superar o senhor, professor. Maria, querida, se eu fosse depender disso, eu iria morrer sem me aposentar. Maria novamente suspirou, rendida pelos comentários típicos daquele senhor excêntrico. Além disso, com esforço você pode chegar a ser tão boa quanto eu, já acrescentou ele. Você acha mesmo isso possível? É difícil, consideravelmente laborioso. Mas ao menos é provável. Os dois riram. E o que o senhor pretende fazer depois de se aposentar? Vou escrever romances, revelou ele, com um entusiasmo que Maria não estava acostumada a testemunhar. De que tipo? Femininos? Foi a vez de ele suspirar, rendido. Era um fato, ele sentia apreço por aquela menina. Uma das poucas capazes de surpreendê-lo. Romances de mistérios, é claro, narrando histórias de crime e tragédia, declarou Sabino. Com tudo o que vivi ao longo dessa vida, histórias não me faltam. Faz sentido. Eu ler um livro escrito pelo senhor. Vê como é uma boa ideia. Acabei de vender meu primeiro exemplar antes mesmo de escrevê-lo. Maria balançou a cabeça negativamente, sem saber como levar seu mentor a sério. Por que o senhor é sempre tão irônico, professor? Por que matar é ilegal? E respondeu ele. Mais risos. Era o que sobrava a ela. Sabe, para mim ainda é estranho te ouvir falar sobre aposentadoria e me querer em seu lugar. Eu me lembro da primeira vez em que pisei no grande passo. Sim, e reviveu Sabino. Quando você e um senhor Hanson adolescente invadimos a sala redonda após descobrirmos a conspiração entre uma bruxa e o ataque pirata do porto. Pois é. Babau, e suspirou Maria, sem saber se aquela memória era nostálgica ou dolorosa. E uma coisa que sempre quis perguntar ao senhor, as senhas de acesso que o senhor foi abrindo nunca mudaram ao longo de anos? Mas é claro. Elas mudam todos os anos, respondeu Sabino,
como se fosse óbvio. E, se o senhor estava afastado da vida militar por tanto tempo, como você sabia as combinações? Ora, e por que fui eu que criei aquele sistema matemático, e revelou ele. Logo, eu fiz o cálculo pelos anos passados, acrescentei algumas variáveis, já que as pessoas não costumam ser tão espertas, e mantive cada rodada reduzida a números pares e ímpares. E funcionou. Sabino deu de ombros, como se aquilo não fosse nada. Maria continuava boquiaberta. Volto a dizer, o senhor não deveria se aposentar jamais. Mas vou. Antes, porém, preciso concluir minha última missão, e quero sua ajuda no feito. Será o maior desafio de toda a minha história, e, exatamente por isso, a glória perfeita para meu último trabalho antes que eu possa escrever sobre ele. Maria deteve-se por um momento, preparando-se. Sempre que Sabino von Fígaro anunciava coisas como aquela, era necessário. E o que nós vamos fazer em sua última missão, professor? Perguntou ela, com medo da resposta. Nós vamos desvendar o mistério que toda a humanidade ainda não conseguiu decifrar. Maria prendeu a respiração. Nós vamos encontrar a Virgem de Merlin de Cristo. Capítulo 18. Eram 6 os elfos crescidos, dos quais sobraram 5. Quando aconteceu, Axel Branford estava lá e lembrava até mesmo seus nomes, Tootles, Nibs, Sligel, Curly e os gêmeos Tuin, dos quais um fora abatido. Ele, o rei Peter Pendragon e os 6 escolhidos haviam voado para uma ilha fora do Nunca, onde o processo ocorreu. Famintos, sedentos e enfurecidos, as 6 crianças elfas foram perdendo sua pureza em um processo doloroso e angustiante, transformando-se no oposto de sua natureza. Acorrentados como monstros e tomados por um crescimento abrutalhado de músculos, dentes e pelos, o primeiro desperto avançou sobre Axel logo que a fome lhe tomou. Naquela época, Axel foi salvo pelas correntes do rei Peter, ou teria sido destroçado em um combate corporal com aqueles seres. Agora, a coisa era diferente. Hoje, ele se sentia pronto. Ao contrário de Peter Pendragon, que apesar das mudanças físicas manteve a consciência e a sanidade, os primeiros 6 crescidos nunca abandonaram o estado animalesco. Isolados do resto do Nunca, eles caçavam seu próprio alimento, faziam seus próprios jogos entre si, a maioria simulando brigas, e até mesmo eram capazes de respeitar a autoridade do Elfo-Rei, baseado no respeito pela força. A presença de elfas amazonas na parte destinada a seus isolamentos, porém, foi proibida. Apenas o cheiro de uma delas já despertava a luxúria daqueles crescidos de uma maneira intensa, transformando-os em lobos no cio. Isso havia sido descoberto da pior maneira, inclusive. Lyrat, irmã de Livit, uma vez pediu para acompanhar Peter Pendragon na visita a seus crescidos. Os 6 estavam em caça, buscando presas como cervídeos, quando um dos Tuin se deparou com Lyrat sem a presença do Elfo-Rei. O resultado foi uma luta violenta entre bicho e elfa amazona, que resultou em gritos, golpes, cortes, pancadas e sangramentos ao longo de um barranco florestal. Foi assim que um dos gêmeos Tuin foi abatido. O rei Peter Pendragon chegou ao local seguindo os gritos e os sons de batalha. Ele teria arrancado a cabeça do mesmo elfo que o considerava mestre, mas o que encontrou foi Lyrat seminua, manchada de sangue com seu bastonete de guerra aceso, observando o corpo do crescido aberto do pescoço para baixo. Nada foi preciso ser dito e, a partir daquele dia, Lyrat passou a ser a única elfa do Nunca a ser respeitada pelos outros 5 ainda vivos. Todas as outras criaturas deveriam evitá-los. Eram contra seres desse tipo que Axel Branford estava disposto a se colocar à prova naquele dia. A arena era formada de paredes rochosas e terra ainda com cheiro de orvalho. Em vez de ataduras, dessa vez ele havia amarrado tiras ao redor dos punhos, gerando 2 luvas de cordas. Tuane, a única convidada para aquela prova de fogo, desceu dos céus e se posicionou em cima de uma parte do muro de pedras. Diante da cena, o rei Peter Pendragon precisou de apenas 2 movimentos para as argolas das correntes se soltarem e deixar Axel Branford entregue à própria sorte. Tuane berrou seu Kiai. E o combate se iniciou. Os 5 não o cercaram inicialmente, mas avançaram em um grande bloco enfurecido lembrando uma manada. Axel permaneceu imóvel, aguardando a aproximação. Em vez de uma posição de guarda como fazia nos ringues de pugilismo, dessa vez se manteve apenas de pé, os braços ao longo do corpo relaxado, e o pescoço um pouco esticado para a frente. A posição comum que um homem teria de pé, se nada mais estivesse acontecendo. Rosnados. Olhares fixos. Grunhidos. Correria. Saltos. Garras. E um estrondo, representando o estalar de uma mandíbula. Nibs rolou pelo chão, misturando rosto, cabelos e terra. Curly foi o segundo, mas o golpe com a garra passou no vazio quando Axel avançou na direção dele, mas não o atacou, apenas se desviou de seu caminho.
Tootles, que vinha atrás, mas não esperava ser o escolhido, foi surpreendido com um soco, e então outro, no meio da face, que lhes quebraram o nariz. Axel o agarrou e o arremessou na direção de Twin, rolando os dois como um só. Por último Sligel saltou nas costas do príncipe para lhe cravar os dentes no pescoço, mas Axel girou zunindo o cotovelo como uma serra e provocando mais um estalo em outro dos crescidos. Depois disso, ele atacou Curly. O elfo estava um tanto confuso com a inversão de papéis, em que um humano avançava sem medo sobre ele. Axel armou um golpe e o crescido assumiu uma posição instintiva de defesa, antes do contra-ataque brutal. Em vez disso, sentiu o joelho estourar. E descobriu que Axel não havia atacado com os punhos. Ele havia aprendido a atacar com os pés. Antes que o elfo se desse conta, o segundo chute partiu embaixo, na direção do mesmo joelho já atingido. Curly gritou e sentiu seu corpo grande perder o equilíbrio, bambeando de lado na arena de terra. Um momento suficiente para Axel lhe chutar pela terceira vez, dessa vez no queixo. O quadril do príncipe correu de lado, impulsionando em diagonal ascendente o peito do pé diretamente em um dos lados de rosto. O som foi de estouro. O chute atingiu em cheio de uma maneira tão rápida e eficiente que Curly simplesmente apagou na arena, sem entender o que havia acontecido. Apenas em um momento estava prestes a atacar, em outro, dor, e simplesmente escuridão. A visão do elfo caindo desfalecido na arena interrompeu os outros 4 por alguns segundos, chocados com a queda de um dos seus. O segundo de choque foi o momento que Axel precisava para iniciar o amálgama. As pupilas se tornaram vermelho sangue. Do alto do muro de pedra, os olhos de Tuane brilharam e ambos passaram a enxergar a arena de uma maneira diferente. De repente a arena se tornou um bloco de energia, com 4 sentimentos e intenções avançando sobre ele. Aquela plenitude era indescritível. Nibs e Sligel avançaram juntos, antes que o fizessem, Axel já sabia de suas intenções. Os braços fizeram movimentos de meia-lua mais de uma vez para cima, para baixo e para frente, bloqueando e atacando os dois ao mesmo tempo. Axel pisou com a lateral nos pés de um deles e chutou a canela de outro, criando um momento de vacilo nos dois. Quando sentiu a fúria de Tui no terceiro ataque, o príncipe se abaixou, deixando o peso do elfo crescido capotar por cima dele. Ao voltar-se para os dois primeiros, a visão de éter lhe mostrou os pontos vitais. O corpo se esquivou e a luva de cordas bateu em um ponto mole da lateral do pescoço de Sligel, abaixo da orelha, que caiu segurando o pescoço como se estivesse se afogando. Apesar de sentir de onde o ataque do segundo viria, a velocidade de esquiva não foi suficiente e algumas garras de Nibs lhe marcaram uma das laterais da face, enquanto outras lhe cortaram o abdômen. Ignorando a ardência, Axel socou de volta o elfo crescido no plexo solar, um pouco abaixo do externo, lhe contraindo o diafragma, expulsando o ar e lhe entortando o corpo. Um segundo soco lhe bateu na têmpora, a parte mais fina do crânio, gerando uma concussão. O que se viu foi Nibs querendo avançar para frente, mas andando torto, sem controle do próprio corpo e da própria respiração, até tombar de olhos abertos. Tootli se juntou à batalha, ignorando o dor do nariz já quebrado. Assim ele correu e saltou com as mãos unidas, descendo-as como uma marreta. Axel cruzou os braços e absorveu o primeiro golpe. Então a marreta de 2 mãos desceu de novo. E de novo. E de novo. Os braços de Axel sentiram a pressão da força descomunal e abriram a guarda. A sola do pé do elfo crescido lhe chocou o peito e jogou o príncipe para trás. Ao bater as costas no chão, Axel cuspiu sangue. As palmas das mãos rapidamente se prontificaram ao lado da cabeça, enquanto os joelhos se contraíram na direção do peito, e, em um salto, ele estava novamente de pé. Axel emitiu um kiai. E, dessa vez, foi ele quem avançou em direção a Tootles. Ao mesmo tempo, Tun correu pela lateral para derrubá-lo por um lado cego. Quando Tun estava prestes a atingi-lo, porém, foi o momento em que descobriu que o kiai de Axel não havia sido um grito de ataque. Havia sido um chamado. A linha rubra gerada pelo voo em velocidade crescente de Tuane era difícil até mesmo de se acompanhar. No tempo de um segundo a águia-dragão avançou lembrando um ariete, se chocando no peito de Tun e jogando-o na direção contrária em tantas cambalhotas que, ao retornar ao seu ponto no muro de pedra, o elfo ainda estava em giros. Sem nem mesmo se preocupar com o elfo que lhe avançava e fora dominado por Tuane, Axel atacou o último crescido ainda de pé. Tootles tentou lhe agredir com um golpe na cabeça. Axel se esquivou e bam. Outro golpe, outra esquiva. Bam. Os 2 golpes levavam para onde a leitura de éter apontava, o nariz já fraturado. Tootles chorou de dor e as lágrimas lhe prejudicaram a visão. Um ser humano ali teria desistido, mas Tootles não era humano, e, mesmo entre os elfos, era considerado um bicho. Os caninos se exibiram, e ele avançou ainda assim no ponto onde o cheiro do inimigo se encontrava. Axel assumiu posição de combate.
Rosnados tomaram a arena de seu lado. Do outro, Axel voltou a emitir um kiai. Dessa vez era um grito de ataque. O corpo de Axel Branford saltou e o quadril avançou para frente, enquanto o joelho foi projetado para cima em velocidade. O golpe bateu no queixo de Tootles, gerando um eco que se espalhou pelo nunca. Quando o eco se interrompeu, sobravam os 5 corpos caídos no chão. E o de Axel Branford de pé. O príncipe de Arzalum se virou para o elfo-rei, que o observava por debaixo dos cabelos longos vermelhos com os olhos semicerrados, como uma pessoa que não estava impressionada. Então um cumprimento simbolizado por uma cabeça baixa e 2 punhos fechados um sobre o outro, inclinados na direção do próprio queixo. O que raios foi isso que acabei de presenciar? Perguntou Peter Pendragon na linguagem Erdin, diante da cena única. A primeira exibição de uma arte marcial nascida no nunca, e disse Axel. Peter Pendragon uniu os lábios e os projetou para cima, balançando a cabeça 2 vezes, como faria uma pessoa debochada. E como seria o nome dessa arte desenvolvida de forma tão impressionante por você no nunca, Axel Branford? Etherin, e disse Axel de bate-pronto, como se houvesse treinado a resposta. Etherin? Repetiu o elfo-rei, como se para se certificar do nome, ou certificar o deboche. Como boxing. Sim, e ratificou Axel. O caminho do éter. Peter Pendragon se levantou, dando a entender que já havia visto o suficiente. O caminho do éter, o repetiu para si, saboreando as palavras. Depois suspirou. Quer saber? Espero que tudo isso valha a pena em um campo de batalha, não apenas para lesionar meus crescidos. Vai valer, elfo-rei. Mas para isso será preciso que esse conhecimento se expanda além do nunca. Peter Pendragon se calou, mantendo seus olhos nos de Axel em segundos de silêncio. A expressão entediada ganhou ares sérios. Para admitir a verdade a você, mais parecia que ele estava decidindo se deveria testar ele mesmo a eficiência de tudo aquilo. Axel podia sentir os sentimentos e intenções que vinham do elfo agigantado, e isso não diminuía a tensão. Entendo, e disse Peter. Então me parece que você tem bastante a conversar com sua esposa, não é? Axel aqueceu uma vez, sem saber o que dizer, ou achando melhor não dizer mais nada. O Pendragon abriu suas asas de dragão. Mas apesar do estrago que fez hoje, espero que você aprimore sua arte marcial, Branford, e acrescentou o elfo-rei. Axel novamente se manteve quieto, dessa vez por não compreender. Da próxima vez pode ser que sua mascote de estimação não possa lhe ajudar. O rei Peter Pendragon voou para longe, deixando suas palavras para trás. Axel Branford continuou em silêncio. Capítulo 19. Você ainda não disse nada nos últimos minutos, comentou Sabino von Fígaro. Maria continuava em choque, segurando a caneca de um chá já frio. Professor, e disse ela, rompendo o silêncio com uma voz fraca. Eu juro que não sei se o senhor é gênio ou se é louco. Qual seria a diferença? Maria focou o olhar perdido no dele. Ele falava sério. De verdade. Ele falava de desvendar um mistério que toda a humanidade estava buscando e ninguém havia ainda conseguido. E o senhor quer mesmo que eu lhe ajude a encontrar o Avatar? Sim, e respondeu ele, abrindo os braços como alguém dotado de uma notícia incrível. Não é um privilégio? Maria voltou a suspirar, rendida. Quando os sombras e os fantasmas tomaram Andriane, quando Jamil coração de crocodilo enlouqueceu primo Branford e ninguém sabia o que fazer, não fomos nós quem descobrimos a conspiração. Não fomos nós que encontramos a bruxa? Nós. Fomos nós. Maria Hanson sabia o que significava para um homem como Sabino von Fígaro dividir os créditos de algo como aquilo com alguém. Sim, já avaliou ela. Fomos nós, e então se não formos nós novamente, quem vai ser? Acrescentou Sabino, deixando ela absorver a pergunta por um tempo. A respiração de Maria começou a modificar seu ritmo, ao perceber que Sabino estava realmente entrando em sua mente. Além do mais, você será lembrada para sempre. Eu prometo que você estará em todos os meus livros. Maria balançou a cabeça, querendo achar graça, mas sem querer se permitir achar graça em uma situação tão absurda. Ela voltou a considerar tudo aquilo, todas as lembranças, todas as perdas, todas as conquistas. Então deu um jeito de arranjar uma pena, tinta e um local para escrever as anotações que vou lhe passar e disse ela de repente, sem explicação, como se a frase fizesse sentido por si própria. Uma pessoa comum teria demorado para entender. Sabino von Fígaro apenas expandiu os lábios, ao compreender que ela estava citando a ele mesmo. E que ela se lembrava das palavras que representavam o exato momento em que eles começaram a trabalhar juntos pela primeira vez. Pois, enfim, a pátria precisa urgentemente de nós, senhorita Hanson, continuou ele, fazendo referência a si mesmo.
Dessa vez, não há como negar e a pátria com certeza precisa de nós, concluíram juntos. Maria colocou a caneca de chá no chão e continuou a olhar para seu professor em dúvida se via naquele homem traços de genialidade absoluta ou insanidade total. Capítulo 20. Livite estava sentada em sua sacada na torre de vidro, comendo um cacho de uvas e vestindo apenas um robe claro, quase transparente. A luz do sol batia na pele élfica dourada e parecia retornar mais intensa após refletir no cabelo púrpuro. Ela observava a visão do Nunca com seus olhos de cor prateada, quando Axel entrou na varanda, sem camisa e com uma toalha no ombro. Eram visíveis as marcas de batalha ao redor do rosto e do tronco dele, tanto as antigas quanto as recém-obtidas. É verdade que você derrotou os 5 crescidos sozinho? Perguntou Livite. Sim. E também desarmado. Ela engoliu mais uma uva, como se ajudasse a digerir a informação. Impressionante, já assumiu ela. E agora? Como assim, e agora? Você conseguiu enfim o que queria do Nunca e iniciou Livite, focando nele como uma pessoa prestes a lançar um desafio. A filosofia, os treinamentos, a espiritualidade, o porte físico. Você já tem até mesmo um nome para toda a sua criação e acabou de provar que ela funciona. Então eu estou lhe perguntando, Axel Terra Branford, e agora? O príncipe não respondeu de imediato. O vacilo e a expressão fechada indicavam que aquela conversa lhe era mais difícil que o combate. Agora eu preciso levar tudo isso a Arsalum. Ela sorriu curto e se fez em silêncio, não como se aquilo a surpreendesse, mas como se estivesse vivenciando algo completamente previsível. O olhar se manteve vago, além do horizonte, não mais nele. Enfim chegamos ao ponto, comentou Livite, ainda preferindo a paisagem a ele. Quando eu digo que preciso levar a Arsalum, eu me refiro a precisar dividir isso com o ocaso. É claro, e disse ela. Um continente reduzido a um reino. Não é isso, suspirou Axel. Em Arsalum se encontra um oriental, um artista marcial vindo de Ofir, que me enfrentou uma vez. Se nosso encontro não houvesse existido, eu jamais compreenderia que seria possível haver arte filosófica e espiritual por detrás de um treinamento de combate corporal. Livite sorriu. Um sorriso curto, irônico, certeiro. Você fala difícil para um homem que precisa esconder suas intenções. Eu não quero esconder minhas. Axel se calou. Eles estavam conversando em Erdin, o idioma das intenções. Seria estupidez negar algo tão óbvio em uma linguagem tão pura. Livite mudou a posição de lado na sacada e se virou de frente para ele. Por que você quer voltar a Arsalum, Axel? Perguntou ela, novamente como se soubesse a resposta e apenas o desafiasse a admitir. Eu tenho, e círculos que deixei em aberto. Círculos de que tipo? Axel olhou para baixo. Pensou um pouco. E disse, você sabe que isso não tem nada a ver com você, não sabe? Sabe que isso não tem nada a ver com alguma coisa errada conosco. Na verdade, me parece que tudo isso tem a ver comigo. De fato o que me parece é que o meu marido se aproveitou de tudo o que ele precisava em relação a mim, a minhas terras e ao meu povo, e, agora que está satisfeito, ele quer partir. Eu estaria iludida ou existe alguma razão no que digo? Livite, e disse-lhe o nome, como se representasse um lamento. Você sabe as circunstâncias ao redor da nossa união. Circunstâncias que você aceitou antes de vir aqui. E que honrei ao longo de todo esse tempo. Ela voltou a focar os olhos brilhantes nele, diretos como flechas. Você não foi feliz aqui ao longo desses anos? Perguntou ela. Digo, e comigo? Ao menos em algum momento, você foi feliz ao longo desses anos ao meu lado? Ele se aproximou dela, mas receou tocá-la, tanto por temer a reação quanto por saber que não era hábito daquela cultura. Mais do que eu jamais poderia ter imaginado. E, ainda assim, isso não lhe é suficiente. Por favor, Livite. Novamente, não é você, e isso eu entendi, príncipe, e interrompeu ela. O problema está exatamente em não ser eu. Sério, aquilo era muito, muito mais difícil que o combate. O que mais intrigava aquele momento para Axel era que o tom de voz dela não era o tom alterado de uma mulher que se via traída, mas o tom de voz calmo, manchado com uma pequena ironia, que parecia minimizar decisões que deveriam ser grandes e por conta disso se tornavam pequenas. E o faziam se sentir pequeno. Por que você quer voltar a Arsalum, Axel Branford? Eu já expliquei que, e tentou dizer ele. Ao menos haja como um homem, e assuma. Exigiu ela por cima da alteração dele. Por que eu preciso rever Maria Hanson? Gritou Axel, sem querer ter gritado. O grito se espalhou pelo vento do nunca. A princesa élfica apenas deu um sorriso curto e balançou a cabeça, como se a resposta não fizesse diferença.
Eu preciso rever Maria Hanson para fechar um círculo com ela, e retomou ele em tom normal. Ou iniciar outro, já acrescentou Leavitt. E também preciso rever meu irmão para fechar um círculo com ele, e também rever o homem que pode me ajudar no último estágio de meu treinamento. E depois? Será a sua vez de fechar um círculo comigo? Ele tocou no antebraço dela, esperando chegar nas mãos. Leavitt simplesmente retirou a mão dele do corpo dela. Ele não insistiu. Você venceu? Perguntou ela de repente. Como? O artista marcial oriental que lhe enfrentou. Você o venceu? Não, e já assumiu o príncipe. Mas agora eu espero que sim. Ela balançou a cabeça, parecendo satisfeita. Sabe, no fim a sua reação não me espanta, e admitiu Leavitt. É até mesmo natural pelo que ouvi dizer de você. O que você ouviu dizer sobre mim? Perguntou ele, espremendo as sobrancelhas. Que você é bom em iludir e abandonar mulheres. Axel a cada instante mais se sentia um derrotado. Um homem que tentava fazer o que parecia certo e acabava sempre parecendo errado. Não é isso que eu estou fazendo com você. Por quê? Perguntou ela, novamente soando como uma professora testando um aluno. Porque o nosso acordo era de 5 anos. Houve silêncio, dessa vez da parte dela. Sim, e concordou ela, após a pausa. Ele era. Como um período mínimo, não máximo. Axel novamente se aproximou e pegou no antebraço dela. Sabe o que eu ouvi sobre você e a raça élfica? Ela olhou para ele, não com fragilidade, apenas como desafio. A mão dele não foi retirada. No meu tempo no nunca, ouvi dizer que elfas não se apegam aos seus parceiros como nós humanos costumamos fazer. Que seu conceito de família é diferente. E que sua raça não demonstra sentimentos de posse por seus parceiros. A mão dele chegou na dela. Então, o que faz você se sentir dessa forma em relação à minha decisão? Perguntou ele, de maneira sincera. Leavitt voltou a focar seus olhos de prata nos olhos esmeralda dele. Raças diferentes tendem a trocar cultura. Sim, eu acredito nisso, e disse ele, querendo que ela visse a sinceridade refletida ali. Mas, nesse caso, eu tenho outra teoria. Ela não pediu para escutá-la, como uma forma de titubear se queria ouvi-la. E na minha teoria, e prosseguiu Axel ainda assim. Você se sente assim porque ela é humana. Leavitt não concordou. Nem negou. Você se sente assim talvez por sentir a sua honra élfica manchada, ou por sentir seus conceitos em conflito. Leavitt tentou tirar a mão da dele. Axel assegurou, impedindo que os olhos se afastassem. O conceito de uma raça como a sua, que nunca deixou nunca, maculado ao ver o representante de uma raça como a minha e decidir partir. Ela soltou a mão dela da dele de maneira brusca. Você está errado, e disse ela. Quando você diz uma raça como a minha, você está errado. Porque você não é humano, Axel Branford. Você é filho de um humano e de uma feérica. E sim, talvez seja isso o que me seja difícil em te ver renegar o nunca. O peito dele travou e os olhos dele se encheram de lágrimas em uma reação completamente atípica para Axel Branford. O que você quer de mim, Leavitt? Vá, feche seus círculos, complete seu treinamento. Deite-se com quantas mulheres você quiser, nada disso me importa. A única coisa que quero, Axel, é que você mantenha a promessa da nossa união quando aceitou que as linhas que ligam as nossas vidas, e os nossos sonhos, estão entrelaçadas. E que o destino que olha pela estrada dos dois agora seja apenas um. Nos olhos dele ainda se destacavam pontos brilhantes. Nos dela, nada. Eu quero que mantenha a promessa de que nós teremos para sempre uma responsabilidade sobre o outro pelo resto de nossas vidas. Ele aqueceu, enquanto 2 linhas lhe marcavam o rosto em descendente. Leavitt tentou sair daquela sacada, mas Axel a segurou e a puxou para si em um único movimento. Ela respeitou o ato. O ato de um homem que lembrava que, para as elfas amazonas, o abraço era mais forte que o beijo. Os dois permaneceram ali, corpos juntos e braços em círculo, sentindo novamente a energia do outro. O calor que vinha de dentro para fora novamente os uniu na roda de sentimentos e emoções que era trocada. Quando eles se afastaram, ela caminhou de costas com a frieza a que ele se acostumara. Quando estiver pronto, parta. De preferência, sem se despedir. Você conhece o caminho. A primeira à direita. Sempre em frente. Axel observava se afastar e não sabia se o que doía dentro dele era a separação ou o testemunho da falta de empatia pela separação. E, ao menos dessa vez, príncipe, experimente olhar para trás.